Não é só uma questão de saúde pública. Aborto é crime. E nós vamos estar tratando então esse tema dentro do escopo das Escrituras Sagradas, porque como você sabe, como evangélico e eu como pastor, tudo que acontece eu faço uma análise sobre a ótica das Escrituras, à luz do que está escrito. Então nós vamos estar examinando essa coisa que está tramitando aí, né, na instância maior, sobre essa questão tão polêmica, mas que é tão fácil de resolver se a gente tomasse alguns cuidados, né? Mas sobre isso nós vamos falar nesse vídeo. Então fique até o final e acompanhe comigo para você entender o que realmente está por detrás de tudo isso, tá? Vamos lá então? Salmo 139, versículos 13 a 16. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado quando nenhum deles havia ainda. Aqui o salmista, ele fala aqui que graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. E é por isso que eu quero trazer a você, amado, essa reflexão, porque um atentado a um embrião, um atentado a uma criança, amado, nós estamos matando, e com o aval dos nossos legisladores, com o aval da lei, aquilo que Deus criou com tanto amor. Ele colocou o DNA dele no ser humano. E aí hoje nós estamos banalizando como se animais fossem. Não, amados. O homem, tanto o homem quanto a mulher, foram criados, nós fomos criados, no momento que nós somos gerados, nós já partilhamos da imagem e semelhança de Deus, e aí nós vamos desenvolvendo no ventre da nossa mãe. O próprio Senhor Jesus, aconteceu isso com ele, ele foi sendo gerado no ventre de Maria. Agora imagine se Maria tivesse abortado. Ainda bem que naquela época não existia, né? E ela tinha até razões para isso, porque era um filho que ia nascer sem um pai genético, né? Porque José não teve participação na fecundação do óvulo que estava ali dentro de Maria, a mãe de Jesus. E imagina, ela teria, se fosse hoje, tudo para falar, não, eu vou abortar, que eu não sei quem é o pai, e até o próprio José poder falar, não, aborta esse filho, porque ele não é meu, não. Né? Já imaginou se Jesus tivesse sido abortado? Mas ainda bem, amados, que Deus tinha um plano. Assim como ele tem um plano na vida de cada um de nós, mas nós podemos sabotar esse plano. Sabe como? Matando aquele que Deus criou à sua imagem e semelhança. Né? E quando se trata de entes tão indefesos, tão inocentes, que estão sendo ali gerados, formados, uma criança com 3 meses ali no ventre da sua mãe, ela já tem um coração pulsando dentro dela, ela já tem sensações, tem um coração batendo dentro dela. E aí o tempo vai passando, ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, e à medida que vai se desenvolvendo, a mãe vai criando aquele amor pelo filho, quer dizer, dentro de uma civilização normal. Agora, amados, uma coisa interessante, que o aborto, na verdade, ele é o efeito de uma causa, porque para existir o aborto, primeiro teve que existir quem se engravidasse, ou quem fosse, né, quem estivesse grávida. Ou seja, uma jovem, uma mulher, uma adolescente, que de repente, por falta de conselhos dos pais, por falta de amor, por ter criado num lar desestruturado, ela se entrega nos braços de um cafajeste, de um rapaz que deita, dorme com ela ali, faz sexo com ela, engravida essa moça, e aquela garota então vê como única alternativa para ela continuar a vida dela, é chegar numa clínica de aborto e abortar. E casos como esse são muito recorrentes ao nosso redor, amados. E aí, chega a ser triste como, para resolver esse problema, ao invés de consertar a origem do problema, a gente vai tratar os efeitos e não as causas. Ou seja, acumulando pecado sobre o pecado. Até por uma questão de princípios, né? Qual é a situação em que um homem pode possuir a mulher, biblicamente falando?
Responde aí, você que está me ouvindo e você que está, né, me assistindo agora. Responde. Qual é a situação, biblicamente falando, em que um homem possa se deitar com a mulher? É dentro de uma aliança de casamento, onde os pais estão presentes. Mas não, de repente, nós estamos numa sociedade, amados, em que uma jovem de 13, 14, 15 anos, ou um jovem, um rapaz de 13, 14, 15, 16, 18, 20 anos, se ele não tiver tido nenhuma relação nessa idade, ele é ridicularizado pelos colegas, ao invés de ser aplaudido, porque parece que fazer o que é errado dá mais status do que fazer o que é certo. E parece que nós estamos na contramão do que dizem as Escrituras, e é por isso que o mundo está do jeito que está, e a gente quer consertar um problema causando outro. Pior, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E agora, como se não bastasse uma sociedade sensualizada dentro da qual nós estamos vivendo, em que não há pudor, em que não há fidelidade no casamento, em que não há castidade mais sendo aplaudida, a castidade sendo valorizada, e aí engravida e vai lá e tira o bebê. E ainda chamam isso de saúde pública? Que é uma questão de saúde pública? Seria saúde pública se essas adolescentes ou esses adolescentes, se a nossa sociedade tivesse instruções mais adequadas sobre sexualidade na adolescência. Mas não, ao invés disso, se distribui até camisinhas. Ensinam-se crianças a deturpar a sexualidade, algo que Deus criou com tanta seriedade, com tanta santidade. O apóstolo Paulo, se eu não me engano, diz: digno de honra é o casamento, bem como o leito sem mácula. O leito sem mácula, ou seja, um casamento, um leito onde não há traição, onde não há nada que esteja fora do que foi estabelecido por Deus. Mas nós estamos vivendo aí, amados, diante de nós, né, a deturpação do casamento, isso sem falar de casamento entre pessoas do mesmo sexo, que biblicamente não procede. Eu estou me pautando nas Escrituras e como pastor, eu me vejo no direito, né, ainda dentro do que a Constituição me assegura, né, pregar sobre aquilo que eu creio. Você pode discordar de mim ou não, é direito teu, com todo respeito a quem pensa diferente, mas eu estou aqui falando para um público, com pessoas que são cristãs, mas que muitas delas precisam amadurecer espiritualmente para não ser conivente com o que está acontecendo. E se nós nos calarmos em face do que está acontecendo, é sinal que a gente está consentindo nisso tudo, a gente não quer se envolver, não quer se comprometer. Uma vez falaram para o apóstolo Pedro, lá pouco depois da ressurreição de Jesus, quando Pedro estava pregando ali e tal, e aí os fariseus, os religiosos daquela época falaram para ele: olha, não pregue mais sobre esse nome aqui, nós não queremos mais saber de Jesus. Aí Pedro falou: olha, julgue entre vocês mesmo se é lícito, se é justo obedecer antes vocês do que a Deus. Ou seja, Pedro, ele estava disposto a obedecer a Deus, ainda que houvesse uma lei inferior para ele obedecer. É claro que Pedro depois pagou com a própria vida. Mas foi homens como o apóstolo Pedro, foi homens como Estevão, como o apóstolo Paulo, foram homens como Tiago, João e outros discípulos que perpetuaram o cristianismo e deixaram um legado para as gerações futuras. E através das gerações, até o momento que nós estamos vivendo hoje, muitas pessoas, amaram, se recusaram a dizer sim para um sistema antibíblico, dizendo, em outras palavras, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E nós precisamos resgatar isso, amados. Nós estamos aqui para ser testemunha. Olha só, sabe por que Jesus morreu crucificado? Porque ele foi contra um sistema. Então, amados, se o próprio Jesus se submeteu, ele foi morto porque não foi compreendido por aquela geração, havemos de esperar coisa melhor nessa geração, amados? Nós temos que tomar posição, né? Não estou dizendo aqui de partir para a violência, nada disso, mas nos posicionar. Onde tivermos oportunidade, falarmos: olha, a Bíblia diz isso. Olha, está escrito assim. E pronto, e deixa a pessoa decidir. Claro, nós não vamos obrigar ninguém, porque cada um é livre para fazer o que quiser, né? E arcar com as consequências depois. Mas nós, enquanto cristãos, nós temos que ser sal e luz. Abrir a nossa boca e falar daquilo que Jesus tem feito em nós, daquilo que nós aprendemos das Escrituras, pregar aquilo que nós cremos, ainda que hajam contrariedades e rejeições, né? Bom, então, amados, olha só para a gente ter uma ideia da coisa, né, dessa questão do aborto. Esse salmo diz que Deus, o Criador, o salmo que eu
que eu li, né? Ele diz que o Deus, o Criador, está presente, observando e efetuando o milagre da vida de cada ser humano que é formado no ventre de uma mulher. Ele não estava observando só ali Davi quando estava no ventre da mãe dele, não. Deus, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente, ele sabe quem é que está no ventre de cada mulher grávida. Agora Deus, ele não interfere na decisão. Cada um é responsável pela decisão que toma. Ele não interfere. Ele promove aquilo que é natural. Um homem, vou usar um termo aqui corriqueiro, um homem transa com uma mulher, chega um momento que ela percebe que a menstruação está atrasando, não está vindo e tudo, aí ela acha que está ligeiramente grávida. Meu Deus, estou grávida! E aí não sabe como fazer, porque parece que aquele cara com quem ela se deitou, ela nem sabe onde é que está, nessa altura. Ou sabe, né, mas não sei, não era o momento? Puxa, porque e agora? Eu engravidar agora? E como é que vai a minha faculdade, meu emprego e minha juventude? Tem muita gente que começa a pensar, puxa, estou grávida e agora? Como é que eu vou fazer para continuar meus estudos? Como é que eu vou fazer? Como é que meu pai vai ver isso? Como é que minha mãe vai ver isso? Enfim, amado, o pecado é gostoso, mas tem preço. E muitas vezes o preço é mais alto do que a gente imagina que possa pagar. E é por isso, amado, que existem as escrituras para que a gente ande corretamente. E o resultado, amado, é nobre. O resultado, sabe, uma família com filhos, né? Eu posso tirar isso pelo meu próprio exemplo. Meu filho está aqui me auxiliando, o Jonatas. Eu tenho mais 2 filhos que já estão casados e os 2, eles têm também seus filhos. Eu já tenho 3 netos, né? 2 netos e uma neta. Todos eles no caminho do Senhor e aprendendo a temer o Senhor. Então nós já estamos na 3ª geração de pessoas que optaram por ter a Bíblia como regra de fé e prática. E vou te dizer uma coisa, tem dado certo. Tem dado certo, glória a Deus, né? Deus, como eu havia falado, né? Ele está presente em toda a fecundação, a gestação de uma mulher. Ele está ali, olhando, observando e providenciando tudo para que aquela criança nasça com saúde. Mas de repente, por alguma anomalia, alguma coisa pode acontecer, muita coisa, né? A gente não sabe os propósitos de Deus em plenitude, mas cada ser humano que é fecundado e que nasce, Deus sabe como ele foi gerado, como ele vai ser, como ele vai crescer, e Deus espera que ele nasça. Mas está também nas mãos dos progenitores abortar, porque a decisão é sua. Olha só, Deus não interfere na decisão, mas ele honra quem decide pela vida, porque nós fomos criados para a vida. E a morte, amada, é consequência do pecado. Inclusive, matar é pecado. Deus, no ventre de uma mulher, ele começa então a efetuar o milagre da vida em cada ser humano. E por uma razão muito simples, porque cada ser humano que é gerado no ventre de uma mulher, ele é gerado à imagem e semelhança dele, do Criador, a imagem e semelhança de Deus. Não importa se você crê em Deus ou não, não desmerece o fato de que há um Criador que deu início a todas as coisas e facultou ao homem, ao ser humano, né, a capacidade de procriar. Deus falou para Adão: frutificai, enchei a terra, dominai e sujeitai, né? Crescer e multiplicai, né? Então, o crescer e multiplicar não pode acontecer se toda vez que engravidar, aborta. Tira o neném, não quero. Né? Não dá para crescer e multiplicar assim. E também não dá para crescer e multiplicar com pessoas do mesmo sexo. Tem que ser um homem e uma mulher. Para crescer e multiplicar, tem, né? Então, e como essa é a razão de ser de uma família, ou para preservar a espécie, para preservar a humanidade, então espera-se que a gente faça conforme está no manual de instrução, que é a Bíblia. Agora, amados, como nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e seja qual for a cor, o sexo, a nacionalidade, o status financeiro, todos nós, né, nascemos de uma mulher, fomos gerados no ventre de uma mulher, não fomos gerados no ventre de uma ursa, não fomos gerados no ventre de uma loba, de uma onça, fomos gerados no ventre de uma mulher, assim como Jesus foi gerado no ventre de uma mulher, então fomos gerados à imagem e semelhança de Deus. Aí você entende por que essa questão do aborto, ela vai mais longe do que uma simples questão de saúde pública? Até porque se fosse só questão de saúde pública, não teria chegado a esse ponto. Teria tratado o problema lá atrás, educando as nossas adolescentes, educando as nossas crianças, educando, né? Ensinando. Isso é saúde pública. E não remediando com
agravantes, porque imagina, uma mulher que mata o próprio filho que ela gera, como fica a cabeça dessa mulher? Quando você se arrepende de ter abortado um filho, não dá para você voltar à fita, porque é uma realidade que aconteceu. Está na memória, não sai nunca mais. E muitas vezes as pessoas que aprovam isso não têm ideia do que elas estão causando na mãe, que é convidada ou que é induzida a praticar um aborto, que é estimulada a praticar. Os reflexos espirituais e os reflexos emocionais que isso causa. Porque é um homicídio. Um homicídio legalizado. Olha só que triste. E é por essa razão, amado, que Deus condena sob pena de maldição o autor do sangue inocente derramado. Ouça o que diz em Salmo 94, versículos 20 e 21. Pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual foge ao mal, tendo uma lei por pretexto? Ajuntam-se contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Vou ler de novo. Pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade? O que é trono? É lugar de autoridade. O trono da iniquidade, o qual forja o mal, ou seja, esse que está sentado no trono da iniquidade, uma autoridade que legisla, que julga, certo? E que forja o mal, tendo a lei por pretexto, ou seja, deturpa a lei para poder valer a sua narrativa. E ajuntam-se, não é um sozinho, é um colegiado, contra a vida do justo. Olhando aqui para a criança, já que a gente está falando de aborto, né? Uma criança que não tem culpa de ter nascido, de ter sido gerada. Que, na verdade, quando você insurge contra alguém que não tem culpa, Deus toma essa causa. Ele diz aqui, e condenam o sangue inocente. Isso é sério, amado, muito sério. Em Números, capítulo 35, versículo 33, olha o que diz. Assim não profanareis a terra em que estais, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. Ou seja, pena de morte para o assassino. Sabia que Deus é a favor da pena de morte? Pelo menos no Antigo Testamento era. Aquele que matasse seria morto. Porque o sangue, ele diz, Deus ele fala que o sangue inocente traz maldição para a terra. E essa maldição só é quebrada pelo derramamento do sangue do culpado. Quanto sangue inocente tem sido derramado nesses abortos que a gente tem visto por aí? E agora, amados, sendo sancionado, descriminalizado, não fará justiça o juiz de toda a terra? Deus está olhando para tudo isso. Deus está olhando. E quando se fala, amado, de sangue inocente na Bíblia, fala-se de pessoas ou crianças vulneráveis, ou seja, sem defesa, homens e mulheres vítimas de violência, ou seja, pessoas inocentes, independente da idade, incluindo alguém que está ainda sendo gerado no ventre de uma mãe. Agora, o mais absurdo nisso tudo é crime matar uma onça. Se você matar uma onça, você está com a sua vida complicada. É crime matar um urubu. Você mata um urubu e alguém vê você matando um urubu, porque não se come carne de urubu, né? Pelo menos eu não conheço, nunca vi um prato com um urubu, né? Sendo prato. Mas é crime. É crime matar um cachorro ou qualquer animal silvestre, mas não será mais crime matar um ser humano. Meu Deus, me ajuda a entender essa geração, Senhor. É crime matar animais, mas pode matar um ser humano ainda no ventre da sua mãe? Senhor, me ajude a entender essa geração. É complicado. Olha só a incoerência e o absurdo que estamos vivendo em nossos dias. A vida de um animal vale mais do que uma vida humana. Pois é isso que quer dizer a lei. Leis
em defesa da vida dos animais. Não estou dizendo que a gente deve matar os animais, mas se tem leis para proteger a vida dos animais, se é uma contravenção matar um animal, por que nós vamos então descriminalizar o aborto? Ou seja, não vai ser crime matar um inocente ainda na barriga da mãe. Eu não sei. Ainda bem que Deus não julga com a nossa régua, Ele não julga com a nossa justiça. A balança de Deus não é igual à nossa, né? E um dia Ele vai pedir conta de tudo, tá? A incoerência e o absurdo que nós estamos vivendo esse dia, né? Mas, sobre isso também é importante lembrar, amados, que Jesus não morreu pelos animais. Nenhum deles, mas sim pelos seres humanos, por todos eles. Pois foram gerados e criados à imagem de Deus. Ah, pastor, mas ele é fruto de um estupro. Tudo bem, vamos amparar essa mãe, vamos, né? Aí é onde entra a questão da saúde pública, a gestão pública. Vamos amparar essa mãe, vamos dar o que for preciso para que ela tenha uma geração, ela tenha esse filho. Agora, é claro, se o filho nasce com alguma anomalia, se o filho, se ele já nasce com a tendência a não sobreviver, depois de ter feito todos os exames, ou se coloca a mãe em risco, aí tudo bem, ainda pode-se, né, abrir essa exceção. Mas matar a criança no ventre da mãe, simplesmente porque você não quer o filho? Todas as nossas atitudes têm ressonância para nós e para os outros. Todas as nossas decisões têm consequências. E a gente precisa aprender isso. Só que parece que isso não está sendo mais ensinado nas escolas. No meu tempo escolar, amados, a gente era ensinado até a limpar os ouvidos. Pasmem vocês. A gente era ensinado até a usar meias limpas para não ficar com o pé cheirando chulé. No meu tempo de escola. Tinha uma matéria chamada Educação Moral e Cívica, ou SPB, uma coisa assim, que ensinava a cidadania, como tratar as pessoas. E até pouco tempo atrás se ensinava a religião nas escolas. Se ensinava, né, a respeito de Jesus, amar o próximo, não roubar, não furtar, não matar, não se levantar contra o seu próximo. Ensinava a política do bom relacionamento, a política da boa vizinhança. Tudo isso se ensinava dentro do bojo da religião. Não, mas foi banido. E o que sobrou disso tudo? Em termos de cidadania, em termos de formação do caráter, sobrou muito pouco disso. Então, nosso sistema de ensino hoje está comprometido. Que profissionais nós estamos formando? Que homens nós estamos formando nas escolas, nas universidades? Desde pequeno, como a gente chamava antigamente, no jardim da infância, né? Que seres humanos nós estamos formando? Porque todo ser humano, ou todo mundo passa pela escola. E quais são os professores que estão formando os nossos filhos, que estão ensinando os nossos filhos, que estão influenciando os nossos filhos? É de se preocupar. E olha só, amados, todos nós sabemos que está tramitando ali na última instância jurídica, né, do nosso país, a legalização, a descriminalização do aborto, que até então era considerado assassinato. Num país predominantemente cristão, como é o nosso, é uma afronta à nossa fé, aos nossos valores, sem contar que é também inconstitucional. Então é uma afronta à nossa Constituição. Mas não tem ninguém para se posicionar lá. Não sei, eu ainda tenho esperança que alguém se levante contra tudo isso que a gente está vendo. Mas, por outro lado, resta-nos a nós como igreja, e que temos como a nossa regra de fé e prática as Escrituras, nos posicionar em defesa da vida, em defesa da família, em defesa da integridade moral, da integridade física, da integridade social da nossa sociedade. Nós somos um país predominantemente cristão e precisamos nos posicionar, sobretudo, em defesa da verdade, em defesa dos valores sobre os quais repousam a nossa fé, repousam a nossa esperança. Você sabe que a última fronteira para o comunismo é a religião. Então nós precisamos nos preparar para o que vem aí. Eu quero ler aqui a entrevista com a filha de Billy Graham, né, que ela estava sendo entrevistada no ER Show. Isso já tem mais de 20 anos, eu acho, essa entrevista.
Olha só, há 20 anos atrás já estava assim. Então, olha só como se dá aqui essa entrevista. Como é que Deus teria permitido algo horroroso assim acontecer no dia 11 de setembro? Está falando das Torres Gêmeas, né? Daqueles aviões que chocaram lá nas Torres Gêmeas, que levantou poeira no mundo todo, né? Sobre essa questão. Então, a filha de Billy Graham, Anne Graham, deu a resposta extremamente profunda e sábia. Sabe o que ela disse? Ela disse assim: eu creio que Deus ficou profundamente triste com o que aconteceu, tanto quanto nós. Mas, por muitos anos, nós temos dito para Deus não interferir em nossas escolhas, sair do nosso governo e sair das nossas vidas. Sendo um cavaleiro como Deus é, eu creio que Ele calmamente nos deixou. Como podemos esperar que Deus nos dê a sua bênção e sua proteção se nós exigimos que Ele não se envolva mais conosco? Tem gente que só quer a bênção de Deus, mas não quer o Deus da bênção. À vista dos acontecimentos recentes, continua ela, né? O ataque dos terroristas, tiroteio nas escolas, etc. Eu creio que tudo isso começou desde que Madeleine Murray, acho que é assim que se pronuncia, foi assassinada e seu corpo encontrado recentemente. Se queixou de que era impróprio se fazer oração nas escolas americanas, como se fazia tradicionalmente. E nós concordamos com a sua opinião. Então essa Madeleine, ela provavelmente uma estadista daquela época, né? Ela incitou todo mundo lá, o Senado, sei lá, que seria impróprio, né, ou proibir fazer orações nas escolas, até porque tinha pessoas de outras matizes religiosas na escola, e isso poderia causar algum tipo de preconceito, e aí retiraram, então, a oração das escolas, as pessoas não oravam mais. E nós concordamos com a sua opinião, ela continua. Depois disso, alguém disse que seria melhor também não ler mais a Bíblia nas escolas. A Bíblia que nos ensina que não devemos matar, que não devemos roubar, que devemos amar o próximo como a nós mesmos. E nós concordamos. Afinal, não é todo mundo que tem a Bíblia, né? Tem gente que usa o Alcorão, tem gente que usa um catecismo lá e tudo. Então, né, para ficar cômodo para todo mundo, não vamos mais ler a Bíblia. Logo depois, o Dr. Benjamin Spock disse que não deveríamos bater nos nossos filhos quando eles se comportassem mal, porque suas personalidades e informação ficariam distorcidas e poderíamos prejudicar sua autoestima. E nós dissemos, um perito nesse assunto deve saber o que está falando. Então concordamos com ele. Mas sabe o que aconteceu com o filho desse homem? Cometeu suicídio. O filho do Dr. Benjamin Spock, que disse, não devemos repreender nossos filhos, não devemos bater nos nossos filhos para não criarmos traumas neles e alterarmos as personalidades e a formação, né, psíquica deles estariam afetadas. Então o filho dele se suicidou, ou seja, não funciona assim. Eu fico com o que a Bíblia diz, mais do que com o Dr. Spock diz, porque tem funcionado muito bem. A Bíblia diz que a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afastará dela. Então a Bíblia nos orienta a disciplinar os nossos filhos, sim. É claro, não com violência, mas que ele tem que sentir uma dose de desconforto para saber que quem manda na casa são os pais, que ele deve obediência. Até porque criança que não aprende a obedecer em casa, onde é que ela vai aprender isso? Em lugar nenhum. Depois, continua ela na resposta, né? A filha do Billy Graham. Depois alguém disse que os professores e os diretores da escola não deveriam disciplinar os nossos filhos quando eles se comportassem mal. Os administradores escolares, então, decidiram que nenhum professor em suas escolas deveria tocar em um aluno quando se comportassem mal, porque não queriam publicidade negativa. E não queriam ser processados. E nós concordamos com tudo. Olha só como a coisa foi se desenvolvendo. Aí alguém também sugeriu que deveríamos deixar que as nossas filhas fizessem aborto se elas assim o quisessem e que nem precisassem contar para os pais. E nós aceitamos essa sugestão sem ao menos questioná-la. Em seguida, algum membro da mesa administrativa escolar, muito sábio, disse que como rapazes serão sempre rapazes e como homens iriam acabar fazendo o inevitável, que então deveríamos dar aos nossos filhos tantos preservativos quantos eles quisessem, para que eles pudessem se divertir à vontade. E que nem precisaríamos dizer aos seus pais que eles tivessem obtido os preservativos na escola. E nós dissemos, está bem. Olha só, o estímulo à sexualidade precoce. E aí, amados, você entende por que nós chegamos onde chegamos? Mas continua ela aqui. Então alguém sugeriu que imprimíssemos revistas com fotografias de mulheres nuas e dissemos que isso é coisa sadia, né? E eu acrescento, é cultura. Né? E uma apreciação natural da beleza do corpo feminino.
E nós concordamos. Depois, uma outra pessoa levou isso a um passo mais adiante e publicou fotos de crianças nuas. E foi mais além ainda, colocando-as à disposição na internet. Tudo isso nos Estados Unidos, tá? No Brasil isso não acontece de jeito nenhum. Quem dera. E nós dissemos, está bem, isso é democracia. Eles têm direito de ter liberdade de se expressar e fazer isso. Olha só. E aí, então, a indústria de entretenimento disse, vamos fazer shows de TV e filmes que promovam profanação, promovam o sexo ilícito, e vamos gravar músicas que estimulem o estupro, que estimulem o uso de drogas, que estimulem o assassinato, o suicídio e temas satânicos, músicas, né, com temas satânicos. Ninguém leva isso a sério mesmo? Então, façamos isso. E agora nós estamos nos perguntando por que nossos filhos não têm consciência sadia? E por que não sabem distinguir entre o bem e o mal, o certo e o errado? Por que não lhes incomoda matar pessoas estranhas aos seus próprios colegas de classe ou a si próprios? Provavelmente, se nós analisarmos isso seriamente, iremos facilmente compreender que nós colhemos exatamente aquilo que plantamos. Se uma menina escrevesse um bilhetinho para Deus dizendo, Senhor, por que não salvaste aquela criança na escola? A resposta de Deus talvez fosse essa: querida criança, não me deixaram entrar nas escolas. Eu gostaria que isso servisse de reflexão para você que está me ouvindo. Porque nós estamos vivendo tempos incomuns e, como eu falei no início, como igreja, temos que nos posicionar porque a igreja é a última resistência. Mas concluindo, assim como qualquer ser tem seu modo natural de agir e qualquer máquina tem seu manual de instruções, o ser humano também tem um manual, chama-se Bíblia. Bíblia Sagrada. Ela fala de um criador e sustentador de tudo que existe, né? Do Deus Todo-Poderoso. Ela contém tudo o que precisamos saber sobre Deus e sobre nós mesmos. E para termos uma vida vitoriosa. Então, levando-se em conta que quem melhor conhece a natureza humana e suas complexidades é aquele que as criou, convém que a gente então examine o seu manual de instruções. É razoável, né, então, que examinamos as Escrituras e nos orientemos por elas, ainda que venha contrariar nossas tendências, ainda que venha contrariar nossas vontades, ainda que a gente prefira seguir a nossa própria visão de mundo. Ouça o que diz nos Salmos, capítulo 1, versículos de 1 a 6, e assim eu encerro. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? E assim nós encerramos essa reflexão, na esperança de que, de alguma forma, você tenha sido abençoado, orientado e edificado. E Deus te abençoe, Deus abençoe todos vocês.